Olá, eu sou Marcelo, faço parte da MP Tijuca. Gostaria de te fazer um convite. Vem participar da nossa reunião de oração, que acontece aos sábados. É bênção pura. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus. Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bênção estarmos aqui no nosso culto online. Enquanto você está conosco participando deste culto ao Senhor, ao mesmo tempo nós estamos no nosso culto presencial na Igreja Presbiteriana da Tijuca, na Rua Alzira Brandão, 135, um endereço clássico aqui do Rio de Janeiro. De tal modo que, se você um dia tiver a disponibilidade, a possibilidade e quiser conhecer toda essa intrépida trupe pessoalmente, basta você ligar ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, no telefone que vai aparecer aqui abaixo. Daniel, nosso editor, vai caprichar na legenda. 3298-8289. 3298-8289. É o telefone da nossa igreja e você tem de amanhã até a sexta-feira para agendar a sua inscrição. Por que agendar? Porque o nosso santuário ele dispõe de 33 lugares seguindo os protocolos de distanciamento social. Se você vier sem inscrever-se, nós não conseguimos garantir que a distância dos protocolos de segurança sejam atendidas. E isso coloca em risco a nossa saúde e também coloca em risco a igreja, porque imagina, se vem uma fiscalização e percebe que a igreja não está cumprindo os protocolos. Presbiterianos são regimentais e nós temos os protocolos a seguir. Basta telefonar aqui para a igreja, colocar o seu nome na inscrição e você tem o seu lugar assegurado. Porém, se você ainda não pode sair de casa ou mora longe, é uma bênção estarmos juntos nesse culto online. Já cumprimentei você que está em casa, agora vou cumprimentar nosso querido irmão que hoje está com o microfone. Hoje ele pode dar o bom dia para todos. Bom dia, Gilmar. Bom dia, pastor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gilmar. Graças a Deus. Como é que está a família? Está bem, tudo bem em casa, graças a Deus. Gilmar, e a eleição da UCP, Gilmar? Que eleição foi aquela, Gilmar? Foi muito bacana. Mas vamos falar de CP na hora dos avisos. Ah, sim, tem razão. Porque aquela reunião foi muito boa. Tem que evitar spoiler no Isso. começo do culto. Vamos falar na hora dos avisos. Então, ao final da bênção, permaneça conosco para que você possa ouvir as últimas informações da UCP. Bom dia, presbítero Haroldo Pereira. Bom dia, reverendo. Graça e paz. Bom dia ao senhor e a todos aqueles que nos assistem. Obrigado, querido. Que bênção estarmos juntos, Haroldo, mais uma vez. É uma bênção mesmo. Começamos o nosso culto ao Senhor e o texto que nos convida à oração silenciosa para que nós nos concentremos neste ato de culto a Deus se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 10 e 11. Isaías, capítulo 66, versículos 10 e 11. Leamos todos com o presbítero Haroldo Pereira. Assim diz o Senhor: regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. E agora teremos o prelúdio, que é um cântico muito agradável e que ilumina muito a nossa maneira de assistir a este culto dedicado a Deus.
esse é o tempo de adoração a nosso Deus, é o momento que nós dedicamos através de leituras também da Palavra de Deus, e que se encontra em Isaías 66, 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o meu estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Todos. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Agora vamos cantar esse hino maravilhoso, 129, do Novo Cântico, Vigilância e Oração. Vem de manhã, embora o sol sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã, vem sem cessar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam margem, Deus a voz de amor. Recorre à oração e evita a guerra, e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã, sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. E conta a Deus prazeres e pesares, de pôr em suas mãos a dor. Vem de manhã, e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. De manhã, e sem cessar, vigiar e orar. Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Obrigado por estarmos juntos, conectados como teu povo, um só coração, adorando-te em um só espírito e uma só verdade. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo aquilo que colocamos diante de ti. Dá-nos a bênção, ó Pai, de termos uma vida aqui neste mundo, de intensa adoração e serviço ao Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, adoramos ao nosso Deus e
e agora confessamos os nossos pecados. O texto de confissão, o texto que nos convida a confessarmos os nossos pecados, dizer exatamente ao Senhor o que fizemos nominalmente, é uma demonstração da nossa maturidade, que nós conhecemos as Escrituras e sabemos que erramos. Se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 9. E essa leitura será de forma alternada e será conduzida pelo nosso irmão presbítero Haroldo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Todos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ainda nesse tempo, vamos ter o cântico que será indicado lá pela nossa querida maestrina. Jesus, amigo
Pai querido, Pai amado, aqui estamos nós para te adorar. Pedimos, Senhor, que a tua misericórdia nos alcance, porque somos falhos, pequenos e pecamos muito, de forma até sem ser com a nossa perfeita mentalidade. O nosso pecado é de forma que a gente às vezes nem percebe. Por isso pediam, tenha misericórdia, perdoa-nos, Senhor. Perdoa todos aqueles que estão com o coração quebrantado e ajoelhados diante de Ti nesse tempo. Pedimos que abençoe os enfermos, necessitados, aqueles que carecem do Teu favor, nesse tempo de pandemia, não só aqui, mas em todo o mundo. Há muita gente sofrendo, muitos sem condições nenhuma, mas sabemos que Tu és onipresente, estás em todo lugar e pode estender a mão a todos. Pedimos, Senhor, que perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 A palavra do Senhor nos traz uma declaração de perdão, um texto que atesta que o amor do Senhor é suficiente para perdoar os nossos pecados confessados. Assim diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, verso de número 10. Leiamos todos a uma só voz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Haroldo, meu irmãozão. Paz de Cristo, Gilmar. Paz de Cristo a todos os que nos assistem. Bênção do Senhor Jesus é estarmos perdoados. Queridos, adoramos ao nosso Deus, confessamos a Ele os nossos pecados, pedimos ao Senhor o perdão por meio da nossa confissão, recebemos a declaração de que nele fomos perdoados e agora temos o nosso espírito totalmente preparado e a nossa consciência totalmente voltada para recebermos do Senhor a sua palavra. Para isso, o nosso irmão diácono Gilmar, ele vai orar, pedindo que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, abra o nosso entendimento para, na leitura das Escrituras, compreendermos o que o texto tem a dizer ao nosso coração, qual é a mensagem que o seu Pai, o Senhor Deus, quer trazer a você. Oremos com nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias. Senhor Deus, Pai amado, agora nessa manhã, Senhor, que nós abrimos a sua palavra, te pedimos, ó Pai, que venha falar aos nossos corações, tanto na leitura como no sermão do seu filho, pastor Anderson, a quem o Senhor já instruiu, já orientou. Que agora, Senhor, nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Que o Senhor ilumine a nossa mente, abra os nossos corações para que possamos receber a palavra que vem de Ti. Nesse momento, te pedimos também, Senhor, por todos os nossos mensageiros que verdadeiramente pregam a Sua palavra, nossos missionários, nossos pastores, onde quer que eles estejam nesse momento, pregando, Senhor, expondo, Senhor, os seus ensinamentos, que o Senhor fale através de cada um deles a sua verdade, o seu maravilhoso amor. Amém. Muito obrigado por tudo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meu irmão e minha irmã, mais uma vez um bom dia. Hoje, domingo, dia 14 de março de 2021. Enquanto você está participando deste culto online, ao mesmo tempo nós estamos no nosso culto presencial aqui na nossa Igreja Presbiteriana da Tijuca, na Rua Alzira Brandão, 135. Porém, se você ainda não pode, não quer ou mora fora dos limites do Rio de Janeiro, fique tranquilo, porque o nosso culto online ele continua a ser transmitido mesmo
com o retorno do culto presencial. Nós queremos que cada vez mais e mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor através também da internet. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 6. Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 6. No domingo passado, dia 7, nós conversamos sobre o primeiro versículo deste livro de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito com o propósito de ensinar sabedoria, de ensinar comportamento, bom comportamento, discernimento, educação às pessoas. Na semana passada também nós conversamos um pouquinho aqui, e realmente foi muito uma conversa, mais para um desabafo, sobre a minha perplexidade em ver quantas pessoas encontram-se afastadas, desviadas de Deus, apesar de que estas pessoas, elas podem ser muitas vezes até a terceira, quarta geração de evangélicos em uma única família. Não vou nem entrar no mérito de serem presbiterianos, não, estou falando no geral, tá bom? E a minha tristeza, quase que um escândalo, de ver quantas pessoas nasceram em uma igreja, nasceram em uma família evangélica, pessoas que na verdade são a terceira, a quarta geração de evangélicos, mas que elas não têm em nenhum momento sequer a orientação de que talvez os rumos de que a vida delas levou, esses rumos teriam sido muito diferentes se eles tivessem se mantidos fiéis ao pacto que foi feito no momento onde eles foram batizados, ao pacto que foi feito no momento que eles reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. A minha perplexidade nesses nossos tempos é de ver pessoas que teriam tudo para deslanchar. Pessoas que teriam assim a cabeça, nota 1000, mas a cabeça está muito confusa, está cheia de tralha. O discernimento está horrível. Se juntam com pessoas, quer seja para amizades, quer seja para relacionamentos, casamentos, namoro, mas se juntam com pessoas que nada irão acrescer a elas acerca do Evangelho. E não vou entrar no mérito nem de que são convertidos ou não, tá? Nem vou entrar por isso aí, porque é até óbvio. Porém, não obstante não terem a Cristo como Senhor de suas vidas, ainda não tem muitas vezes um discernimento bacana. É gente que vai agregar, vai acrescer ao relacionamento confusão, vai acrescer ao relacionamento paranoia, vai acrescer ao relacionamento neuroses. Terrível. Pessoas que fazem parte da comunidade cristã no país, né? No entanto, são pessoas que infelizmente estão vendo a criação de seus filhos, né? Eles não estão participando, estão vendo a criação de seus filhos e eles não conseguem dizer o que os filhos devem fazer. Porque tem coisas que não dá, né, para a gente mandar, é claro, mas tem outras que são tão óbvias, gente. E por causa de uma pseudo-liberdade, você deixa seu filho tomar caminhos errados e rumos que vão prejudicá-lo para o resto da vida. Muitas pessoas estão ficando cada vez mais letárgicas. É o pai que não interrompe uma coisa ruim que está acontecendo com seu filho. É o avô que não interrompe os rumos que estão acontecendo com seus netos, que estão cada vez mais, são caminhos que não são de vida, muitas vezes são caminhos de morte para alguns desses netos. Mas tudo isso teria sido evitado se estas pessoas andassem nos caminhos do Senhor. Elas negaram o pacto que fizeram na conversão. Elas negaram o pacto que foi feito nelas no ato do batismo. Pessoas que foram batizadas, pessoas que seriam, na hora do batismo,
era a coroa de glória dos seus pais e dos seus avós, era a representação física de que a bênção do Senhor estava sobre aquela família. Mas, infelizmente, em um determinado momento, a família deu as costas para a palavra do Senhor. E entenda, quando eu falo que deu as costas para a palavra do Senhor, eu não quero dizer que deixaram de vir à igreja não, tá, gente? Porque são coisas distintas. Você pode ir a qualquer igreja, você pode chegar e escolher um culto. Tem igreja que tem 3, 4 cultos durante o domingo. Você pode ir. As pessoas podem ir em qualquer igreja, elas podem ter qualquer cargo, elas podem ser pastores. Mas não significa dizer que elas estão de conformidade com a palavra de Deus. Então você tem muitas pessoas que frequentam as igrejas, mas a palavra de Deus não é frequente no coração delas. É triste, mas é um fato. Uma outra coisa curiosa são pessoas que deixam também de frequentar as igrejas, porque igrejas são locais de muita hipocrisia. E eu confesso a você, infelizmente isso tem se tornado, aliás, não é de hoje não. O próprio Senhor Jesus já fala isso acerca dos fariseus. Isso não é uma coisa, uma novidade, não. Isso é novidade para quem começou a ler a Bíblia hoje. Para quem lê a Bíblia há muito tempo, isso aí é antigo. Mas as pessoas se desentendem, elas discutem, elas não gostam, enfim, são as percepções humanas, né? E muitas ficam chateadas com o nível de hipocrisias da igreja. Eu fico chateado também, não pense você que eu não fico, não. E como pastor, eu vejo em níveis que talvez você não tenha acesso, ou mesmo estando no mesmo ambiente, não tenha sensibilidade para conseguir ver como muitas vezes um pastor enxerga. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta muito simples, tá? Se você está nos ouvindo nesta manhã e você afastou-se de alguma igreja, e não vou entrar no mérito se essa igreja era boa, se não era, isso é você quem sabe, é Deus que sabe. Mas eu quero lhe fazer uma consulta. E por causa desta igreja, você se afastou de todas as igrejas. Nenhuma igreja é legal, nenhuma. Porque toda igreja tem um ser humano, né? Por enquanto. Muito bem. Mas a sua casa, ela é uma casa onde todo mundo é sincero? Ou também rola uma hipocrisia? Mas você não foge de casa. Pelo contrário, alguns filhos até brigam com os pais para se tornarem donos no papel da casa. Colégio também é um ambiente onde tem muita hipocrisia. Mas você não abandona os estudos, você quer o diploma. Seu local de trabalho, você simplesmente diz, eu vou fazer o meu, e as pessoas que quiserem fazer desse local de trabalho um local de hipocrisia, é problema delas, não é isso? E por que nós não agimos assim também na igreja, hein? Não são todas as pessoas na igreja que são hipócritas, não, meu amigo. O grande problema é o nível de assunto que você tem com as pessoas. Porque se teu assunto for futilidade, forem coisas triviais, forem boçalidades, você só vai agregar no seu entorno pessoas fúteis, triviais e boçais. Agora, se o teu nível de assunto e o teu desejo de coração, se a tua busca for afinidade, for de pessoas que querem, que podem te apontar cada vez mais de Deus, e você pode se sentir instruído na palavra através da leitura que essas pessoas fazem, meu amigo, você vai estar muito bem. Tem igrejas que não são saudáveis, é fato. Mas tem tanta igreja legal, minha gente. Tem tanta igreja joia, com tanta gente com a cabeça, nota 1000, cuca, fresca. Gente de bom trânsito, de bom diálogo, de bons relacionamentos. Falando em relacionamentos, 5 aspectos, 5 fatores que fazem pessoas se desviar de Deus, se desviar do Evangelho, negarem o pacto da conversão ou o pacto do batismo. Primeiro, pessoas que em um determinado momento resolveram não relacionarem-se mais com Deus. Não querem mais se relacionar com Deus. Na verdade, elas dizem que
está tudo muito bem, mas Deus ele pode ser uma força, pode ser uma energia. Deus, na verdade, conforme diz Epicuro, aí já foi para o beleléu, aí não quer mais saber de Deus. Deus é uma coisa que assim, ele me conhece, ele sabe, né? Ele sabe, deixa com ele. Na verdade, essa falsa intimidade mascara uma profunda rejeição a querer relacionar-se com Deus. Segundo fator, menosprezo das práticas espirituais, oração, jejum e esmolas. Pessoas que em um determinado momento deixaram de orar. Pessoas que em um determinado momento deixaram de jejuar ou nunca jejuaram. Pessoas que em um determinado momento deixaram de dar esmolas. Não ajudam na obra social porque isso é dever do Estado. Iniciativa privada não pode interferir no Estado. Aí se tornam todos antropólogos, sabe? Se tornam todos sociólogos. Né? Mas quem está passando fome é um ser humano. Que um prato de comida resolve. Não se relacionar, o desejo de não quererem mais se relacionar com Deus, menosprezo às práticas espirituais, não observar o dia do descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não é lembra-te do dia de sábado para dele tirar férias, não. É para o santificar. É aquele dia que você separa para dedicar-se a coisas espirituais. Seria o domingo no nosso Novo Testamento, mas os evangélicos, de um modo geral, estão perdendo aquele tempo separado para estar com Deus e trocam o tempo separado para estar com Deus por atividades da igreja, que muitas vezes nada espelham Deus. Mas aí esse tempo ele está sendo corroborado como uma busca por Deus, quando na verdade é só tempo gasto na igreja mesmo. É 1h30 de bate-papo. Aí no final faz uma oração para dar uma ajeitada espiritual, dar um verniz espiritual, mas não teve nada de Deus, não teve oração, não teve jejum, não teve esmola, não teve consagração, não teve conversão, não teve nada. Foram só trivialidades. Mas no final faz uma oração, pedido de oração para ver se dá uma arrematada, né? Dá um verniz. Cristãos que passaram a aceitar pequenos pecados como se fossem inevitáveis. Já que todo ser humano peca, aí o indivíduo pensa, eu, em relação ao outro, e olha que o outro ainda é diácono, ainda é presbítero, ainda é pastor, ainda é corista, ainda faz parte do grupo das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das mulheres. Ora, em relação a estes que são os pop stars, eu estou muito bem. Se ele peca 20 vezes, eu peco 3. Ora, para Deus, quem peca mais? Quem peca 20 ou quem peca 3? Deixa ele com os 20 dele, eu no máximo vou para 5 pecados. Porque com 5 pecados, eu ainda estou com 15 a menos do que os espirituais da minha igreja. Há muitos crentes que pensam assim. E aí começam a negociar com o pecado, achando que vão conseguir negociar com o pecado as consequências. Em outras palavras, são crentes que passaram a chamar o Satanás de sócio. Nós, meu sócio, Satanás, nós respeitamos a Deus, não falemos mal de Deus, não deixemos de ir na igreja, não deixemos de dar o nosso dízimo, mas de vez em quando a gente tem aquela quebrada de asa que fica entre nós dois. Eu vou me arrepender e não vou querer falar contigo um tempo. Mas depois, Satanás, infelizmente, as coisas vão nos levar ao pecado. Mas são as circunstâncias, não que eu queira, mas já deixa pré-agendado, porque os melhores dias, Satanás, da gente pecar, tem terça, tem a quinta, sábado, tem um dominguinho ali dentro do culto, entendeu? Dá pra. Muitos crentes fazem isso. Negociam com o pecado achando que podem manter um pecado de estimação. Toda vez que você mantém um pecado de estimação, tu está chamando Satanás de teu sócio. E pasmem, você ainda acha que é sócio proprietário, né? Quinto e último lugar, vamos repetir?
Coisas que afastam as pessoas de Deus. Primeiro, não quererem mais se relacionar com o próprio Deus. Segundo, menosprezar as práticas espirituais. Terceiro, não observar o dia do descanso. Quarto, aceitar pequenos pecados como se fossem inevitáveis, negociar com o pecado. Quinto e último, não quererem mais participar da obra do Senhor. Aí eu vou falar aqui da nossa Igreja Presbiteriana da Tijuca. Se você não é membro da Igreja Presbiteriana da Tijuca, feche os ouvidos, tá? Alerta de spoiler. Aqui na Igreja Presbiteriana da Tijuca, nós temos, por exemplo, tínhamos, né, por conta da pandemia, nós tínhamos nossa ida todo sábado ao Mocriver, Movimento Cristo Vive e Reina. Todo primeiro sábado do mês, nós tínhamos uma escala presbíteros e diáconos, e eu, como pastor, era uma pessoa só nas escalas, porém, eu ia todos os sábados. Por quê? Porque a gente quer levar a ceia também lá para o Mocrive. Então, mesmo escalado para ir um sábado ao longo do ano, eu ia todos os sábados do ano com alegria. E, gente, eu vou dizer para vocês, todo sábado nós saíamos daqui no máximo 8 horas da manhã, e retornávamos por volta de 11 horas, mais tardar 11h15. Eu fico muito triste de ver que em um local, né, uma clínica para dependentes químicos, né, evangélica, onde eles nos recebiam com tanto carinho, com tanto amor, uma necessidade de ouvir a palavra, tanto quebrantamento. Eu fico triste de que uma igreja como a nossa, com 53 anos de história, nós não levávamos nem 5 carros para o Mocriver. No máximo 3, normalmente 2, e muitas vezes só foi um meu. Será que nós realmente precisamos de escala? Sendo discípulos de Jesus, a gente precisa fazer escala para ir a um local onde se encontram homens que querem largar o seu estado de drogadição. Claro, a gente precisa ter uma escala porque tem que garantir pelo menos uma pessoa. Mas eu confesso que eu esperava que uma programação com um apelo desse, auxiliar a conversão, ser usado por Deus para ajudar homens que querem retornar para suas esposas e filhos, eu achava que isso teria mais adesão, vamos chamar assim. E não era isso que nós víamos nos últimos tempos. Você tem um grupo de apoio missionário GAN, que nós abençoamos crianças, abençoamos filhos de missionários, e também não tem, embora seja um grupo forte, mas do ponto de vista do que a membresia poderia fazer, já fizemos mais. E muitas vezes as crianças, né, o nosso objetivo é, por exemplo, campanha de volta às aulas, ajudar os missionários através de seus filhos. Vamos garantir a mochila para a criança, Dia das Crianças, vamos garantir o presentinho para as crianças. O missionário vendo a família dele bem cuidada, o filho muito bem orientado, ele consegue ter mais foco na obra do Senhor. Nosso pensamento é esse. Mas às vezes a Janine tinha que me chamar para mostrar tanta coisa que às vezes eram dadas para as crianças, mas, desculpa, pela forma, pelo estado como os objetos estavam, eu posso até estar enganado, mas não parecia que foi doado com amor não, sabe? Sabe, muitas vezes pessoas que usam algo até gastar e quando não dá mais para elas usarem, ao invés de jogar fora, elas dão para o outro, como se o outro tivesse que usar só lixo. Acontece. Filhos de missionários. Acho que eu vou parar por aqui. Provérbios, capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 6. Quais lições a palavra do Senhor nos traz nesta manhã? Domingo passado, lemos o versículo 1.
Agora nós vamos ler do verso 2 ao verso 6. Verso 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É necessário não esquecer os ensinos do Senhor. Quais foram esses ensinos? Está aqui em Provérbios. Quais foram os mandamentos? Os 10 mandamentos não caducaram. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Minha gente, isso não caiu não. Mas nós temos guardado, temos utilizado, temos vivido esses mandamentos, porque os ensinos e os mandamentos, eles aumentam os nossos dias e eles nos acrescentam anos de vida e também de paz. Há pessoas que chegam, passam dos 100 anos, mas parece que não viveram. Só foi tragédia. Há outros que talvez tenham um período de vida curtíssimo, como eu já pude presenciar, com muita tristeza, crianças que infelizmente não chegaram a sair da maternidade e vieram a falecer. Porém, todo aquele período de gestação e aquele período na maternidade, eles foram cercados de tanto amor, de tanta entrega, de tanta busca, de tanto carinho, que muitas pessoas em vida não conseguem absorver aquela gama de amor que foi jorrada ali. Pensa um pouquinho nisso. Talvez você esteja aí com seus 50, 60, 70 anos, mas se você tivesse guardado os ensinos do Senhor e vivendo os mandamentos dele, você teria anos de vida, não anos de morte. Sabe aquela coisa de morrer todo dia, tanta desgraça, tristeza de ver as coisas acontecendo? Anos de vida e anos de paz, não anos de tanta tragédia, luta, violência. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Igreja da Tijuca, escolham sempre a bondade. Não esqueça a bondade, a benignidade, não esqueça a fidelidade. Ata isso ao pescoço, arrasta isso com você. Escreve na tábua do teu coração, devo ser bondoso, devo ser fiel. Eu tenho visto tantas pessoas tidas como crentes, quer seja no meio político, quer seja no meio evangelical, quer seja no meio das associações de classe. Mas, infelizmente, passaram a trilhar um caminho que não é mais o da bondade. Parece que é o caminho da maldade. Parece que é o tempo todo pensando mal do outro, querendo o mal do outro, regurgitando nas redes sociais maldade, amargura, rancor, despeito. Uma coisa terrível. O Evangelho não nos ensina a ser assim. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz, não te desampare a benignidade, meu filho. Ata isso no teu pescoço e crava na tábua do teu coração. Bondade, bondade é meu nome. Meu filho, seja fiel. Quero lhe fazer uma pergunta. Você é fiel? A gente acha que fidelidade é só para casamento, né? Não é só para casamento, não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Lembra aquela pessoa que orou por você, você se converteu? Cadê ela hoje, hein? Você nem sabe onde ela está? Cadê aquele pastor que batizou teus filhos, hein? Cadê ele? Você nem sabe onde ele está. Tudo bem, as igrejas trocam de pastores, a vida nos leva a outros lugares que os nossos amigos estão longe. Mas tu passa mais de uma vez por ano. Você consegue ficar, menos de uma vez por ano, sem conseguir saber como estão essas pessoas. Em um determinado momento você não fez com elas um pacto de amizade ou elas eram um relacionamento serventia. Enquanto me serve, eu estou na casa. Não me serve mais, que se exploda. É isso mesmo, gente? A palavra do Senhor ainda ensina.
Se você se amparar pela benignidade e a fidelidade, se você atar isso ao teu pescoço, escrever nas tábuas do teu coração, você vai achar graça e vai achar boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quem é bondoso e quem é fiel, conta com favores que não merece e é compreendido até em assuntos que tudo mostra que ele está errado. Mas as pessoas dizem, olha, fulano, eu compreendo o que você está falando. Eu entendo o que você quer dizer. Essa tem sido uma das nossas carências, né? Parece que ninguém entende mais ninguém. A palavra do Senhor ainda diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Meu irmão e minha irmã, confia no teu Deus, meu filho. Confia no teu Pai. Você está aí, tão ansioso. Você está aqui, né, focado nessa meditação, mas já está tão preocupado com o dia de amanhã. Você está aqui, talvez olhando para o monitor, mas está no entorno, o que as pessoas estão fazendo. Você está olhando para o monitor, mas talvez está monitorando quem está online no WhatsApp. Você está numa tensão acerca das circunstâncias, meu filho. Tu não confia no teu pai mais não, meu filho. Você desaprendeu, você só virou evangélico, você esqueceu que é ser discípulo de Jesus. A palavra do Senhor diz para você nesta manhã, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes e não te apoie no teu próprio entendimento. Oh, minha gente, cuidado com isso, meu filho. Minha filha, você está certa em estar na faculdade, você tem mais que estudar mesmo, você é nova, você é novo. Tem que curtir, poxa, que bacana. Você está certo. Faculdade abre às 6, chega lá às 5h30. Faculdade fecha às 10, tu sai às 11. Você só é jovem uma vez nessa vida. Essa galera que você está hoje, daqui a pouco, infelizmente, todo mundo, cada um vai para o seu canto. Você tem que curtir, aproveita. Mas só pensa numa coisa, meu querido universitário. Poxa, cara bacana, menina legal, geração saúde, nota 1000. Não pensa que tu vai conseguir compreender Deus com teu próprio entendimento. Porque como que a tua massa cefálica, que fica boiando no seu crânio, vai conseguir compreender a natureza e as motivações de um ser que sequer existe no teu tempo, mas ele é em todas as circunstâncias. Olha só, essa caneta aqui, ela existe. Por que ela existe? Ela está aqui na minha mão. E sobre ela, o tempo age. Daqui a, 2.000 anos, daqui a 1.000 anos ela ainda vai existir, ou o tempo terá agido sobre ela, ela terá deixado de existir. As coisas existem porque estão presas no espaço do tempo e o tempo gera influência sobre elas. E teu Deus? Pois é, teu Deus, teu Pai, Ele é. Ele não está preso ao tempo, é o contrário. Ele que gerou o tempo e o tempo é contado a partir de como Ele quer que seja contado. O tempo não tem influência sobre Deus. Deus é que determina o tempo. Deus, Ele é. Da mesma forma que Ele é agora, Ele é lá na queda do homem. E Ele é na sua volta. E Ele é na eternidade. A eternidade não é tempo infinito. A eternidade é uma total ausência de tempo. Por isso que é a eternidade. Eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. A eternidade é um local onde o tempo não age. Aí eu te pergunto, a tua massa cefálica vai conseguir discernir e discriminar as atuações de um ser que é? Nós só conhecemos Deus quando olhamos o Filho. Se não for pelo Filho, não há como conhecer Deus. Por isso, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele te endireitará as tuas veredas. Em todo caminho que você tiver na sua frente, procura reconhecer Deus nesse caminho. Cadê Deus? Ele está por aqui. Tem caminhos que a gente olha assim, que nós olhamos, está muito esquisito, mas Deus está com um farol dizendo, é comigo, vem cá, vambora. Segue essa trilha aqui que eu deixei, que está tudo certo. Mas tem outros caminhos que estão assim, uma avenida, disponíveis para nós, e nós levantamos o pescoço e não vemos Deus. Em todos os caminhos que estiverem propostos para você, ande por aqueles que você consegue enxergar Jesus caminhando contigo. Ande pelos caminhos que ele já caminhou em figura humana. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu estou indo por aqui, mas esse caminho não está legal não. Então, Pai, onde é que está o Senhor? O Senhor está para lá? Então deixa eu endireitar meu caminho aqui, porque agora é por aqui, ó. Só Ele pode fazer isso. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Te peço que Tu abençoes cada um de Teus filhos e filhas que nos ouvem nesta manhã através desta palavra. Abençoa-os, ó Pai, especialmente aqueles que se encontram desviados, que se encontram afastados de Ti. Traze-os, Pai, para junto de Ti e ensina-os o que diz a Tua palavra, especialmente em Provérbios capítulo 3. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos retornar agora para o nosso santuário. Sabe por quê? Me diz uma coisa. Você acha que Deus é dono do teu coração, mas Ele também é dono do seu bolso, ou teu bolso tem algum escorpião aí, hein? Crente que pede, que diz que o Senhor é dono da sua vida, mas não é dizimista fiel. Existe isso, minha gente? Eu particularmente não sei. Mas o que me importa é que agora nós vamos retornar para o nosso santuário e vamos ter o privilégio de consagrar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Meus irmãos, nesse momento, nossa igreja vai participar da Marcha das Ofertas. Todo segundo domingo do mês, na Igreja Presbiteriana da Tijuca, nós temos a Marcha das Ofertas. É uma oportunidade nos cultos presenciais, que as pessoas têm de aqui à frente, no altar, dedicar no gasofilato seus dízimos e ofertas. Nós temos a alegria de trabalhar com uma igreja que entende o chamado de Cristo e que tem sustentado todo esse tempo. Nós conseguimos ajudar nossas instituições, os nossos missionários. A igreja tem mantido, tem sido fiel. Por isso é uma alegria muito grande, no momento de culto também, termos essa oportunidade de dedicar a Deus os nossos dízimos e ofertas. Para isso, nós vamos começar a nossa leitura, que está no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo de 1 a 5, que nós vamos ler alternado. Assim diz a palavra de Deus. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Todos. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha,
tanto em casa como no campo. Vamos cantar agora com bastante alegria o cântico indicado Renovação, número 299 do nosso cenário Novo Canto. Cantemos. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Fortalece todo o teu corpo espalhado pela superfície da terra. Fortalece, Pai, a Igreja Presbiteriana da Tijuca. Fortalece o que essa igreja tem de mais precioso, a sua membresia. Amém. Nós cantamos pedindo ao Senhor que fortalecesse você. E como o Senhor tem sido fiel a todo o amor que Ele tem para conosco. Oremos consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e lembremos de, ao longo de toda a semana, orar pelo casal missionário, reverendo Paulo e Joana, que estão na cidade de Campo Maior, no Piauí. Oremos com o diácono Gilmar Pereira Dias. Bondoso Deus, Pai amado, muito obrigado pelos dízimos e ofertas aqui depositados no gasofilaço. Muito obrigado pelas ofertas e dízimo também que a sua igreja, aqueles que ainda não podem vir, Senhor, por um motivo de pandemia ainda, tem depositado nas contas da igreja. Deus continue abençoando a nossa igreja, continue orientando, Senhor, aos nossos dirigentes, como o Senhor tem feito até agora, para que possamos usar esses valores da melhor maneira, como temos feito. Obrigado, Senhor, pelas pessoas. Obrigado pelas nossas vidas, que o Senhor tem nos dado força para trabalhar. E com isso, Senhor, ganharmos o nosso sustento. Obrigado também pelos nossos missionários, que estão nos campos, longe de nós. Alguns nos campos tão distantes que nós não conhecemos. Mas fique hoje, Senhor, e a semana toda com nosso irmão Paulo e sua esposa Joana. Abençoe o seu servo, estenda a sua mão poderosa e bondosa sobre a cabeça dele e de todos os seus familiares nesse momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém e amém. Queridos Amém. irmãos, que alegria participarmos deste culto ao Senhor. A nossa mocidade tem feito a abertura dos nossos cultos, fazendo um convite para que você que tem idade entre 18 e 35 anos e quer fazer parte de um grupo jovem que tenha saúde, que seja um grupo saudável emocionalmente, um grupo saudável espiritualmente, aquele grupo legal, com uma conversa boa, cujo interesse coletivo é o Evangelho, meu querido, é a mocidade da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Venha fazer parte desse grupo tão legal, um grupo tão, como é que eu posso dizer? Um grupo que tem trazido tantas alegrias à nossa igreja, com um plano de leitura, um plano de leituras devocionais, com as reuniões de oração, um grupo que está, assim, fazendo um trabalho muito bonito. A nossa SAF tem se reunido às quartas e sábados, também através de oração. Coral Júlio de Oliveira, toda sexta-feira à noite, reunião de oração e ensaio virtual. A diretoria, aliás, a junta diaconal, efetivamente reúne-se também através do seu grupo de WhatsApp. E nós tivemos no sábado, dia 6 de março, no sábado retrasado, né, nós tivemos a alegria da eleição, o retorno da reunião da UCP. Ontem foi a segunda reunião, mas o diácono Gilmar, que na UCP é o tio Gilmar, ele vai falar um pouquinho de como foi a primeira reunião e, minha gente, como foi a eleição da UCP Tijuca. Gilmar, por favor. Pastor, como nós estávamos dizendo no início, foi uma reunião maravilhosa, abençoada e abençoadora. Meus irmãos, vocês, quem quiser aí, o adulto quiser dar uma olhadinha, passa o telefone para a gente vai incluir lá na hora de chamar. Uma reunião muito bacana. Nossas crianças estavam animadas, com saudade, muitas com saudade da reunião da UCP, e nós tivemos esse privilégio no sábado, dia 6, de retornar às atividades da UCP, e, para nossa surpresa, foi muito agradável, né? Tivemos a presença de 2 novos tios, 3 na verdade. Um é a Thalita Stutz, né? Stutz. Bem parecida com o tio Haroldo, né? É, o dele é Stuart, o da Thalita é Stutz. Onde me confunde aí, que eu lembro dela, lembro do sobrenome do tio Haroldo, eu pego um pouquinho. Tivemos a Thalita, que participa da igreja de várias atividades, do coral, vai nos ajudar bastante, já está reunindo a garotada lá, a criançada, em relação à música da cantata da Páscoa. É verdade. Já falou bastante. Mesmo. Tivemos uma segunda Thalita e o Rodrigo. Que são um casal. É um casal. Verdade. Aí nós vamos... Thalita e Rodrigo Drummond. Pais eles da participaram, pai da Luísa. Os pais da Luísa. A Luísa também é uma graça, participou ativamente. Falando em Luísa, Gilmar, peraí, vamos deixar isso aqui bem exposto aqui, ó. Luísa, essa pia batismal aqui, minha querida, lhe aguarda com muito carinho. Olha que linda. Hoje está vazia, mas no dia que você estiver aqui na igreja, que papai e mamãe agendarem, olha que coisa linda. É ou não é, Gilmar? Muito. A Luísa é muito esperta.
Também queremos agradecer aos pais dela, o Rodrigo e a Thalita, que estão somando, chegaram na igreja não tem muito tempo, talvez os membros não conheçam eles, até porque a pandemia e a gravidez acabou atrapalhando, assim, que elas ficaram um pouco mais longe. Mas quando eles estiverem aqui, o pastor vai apresentar eles também como tios da UCP. Mas em relação à eleição, foi uma eleição muito tranquila. Os candidatos fizeram lá antes, né, um videozinho dizendo que queriam os cargos queriam se candidatar. Propaganda eleitoral na UCP Tijuca. Impressionante, Haroldo. Propaganda eleitoral. Cada um dizia o cargo que queria, não é isso, durante a semana, né? Não, foi tudo no sábado. No sábado cedo, foi mais cedo tudo no sábado. Eu vi no sábado. Não, chegou vídeo um pouquinho antes. Não também. Tinha visto, eu vi na sequência. Maria Alice, Emanuel, aí a Sara. Aí quando eu vi os três, a Stefania ouviu e falou: papai, eu também quero. Eu falei: vai. Aí ela foi e botou dela lá também. Isso é muito interessante, porque quando a gente vê pessoas já adultas fugindo de cargos e nós vendo as nossas crianças os procurando, isso é só motivo de alegria, porque elas já são a igreja de hoje. Verdade. E serão de amanhã também. Sim. Verdade. Ficou assim a nossa eleição. Stefania, nossa presidente. Isabelle, nossa vice-presidente. Maria Alice, nossa primeira secretária. Luísa, nossa segunda secretária. E Emanuel, nosso Sara. Segunda secretária é a Sara. Luísa é a filha do Rodrigo da Thalita. Isso, Sara, nossa segunda secretária. E Emanuel, presidente. Tesoureiro. Tesoureiro, desculpa, agora eu me embolei aqui. Repetindo. Presidente, Stefania. Vice-presidente, Isabelle. Primeiro secretária, Maria Alice. Segunda secretária, Sara. E o nosso tesoureiro, Emanuel. Com uma chapa muito bacana. Quando nós estivermos aí com a UCP toda presente, eles vão estar aqui em cima, para aqueles que não conhecem ainda, todos ficarem conhecendo. Pastor, o senhor teve que sair um pouquinho mais cedo da reunião, né? Foi. Sabe até que horas durou a reunião? Que horas? Um piquenique? Que horas? Até 7h30 da noite. Que isso, gente? E eu ainda pedi: Carla, desliga, deixa Vocês emendaram o piquenique com a janta, então, né? Então, a criança trocou o pratinho do lanche, chegou ao prato da janta. Haroldo, depois da reunião, nós fizemos um piquenique virtual. Cada um levou uma coisinha. A Esther levou um pote de pipoca enorme, né? Stefania biscoito, outros levaram... Cada um levou o seu salgadinho, sua coisinha em casa, e nós ficamos lá batendo papo e comendo. O pessoal não queria ir embora. Aí, quando eu fui ver, já era 7h30 da noite. Aí eu falei: Carla, vamos desligar, deixa eles irem. E alguns saíram antes um pouquinho, mas a nossa reunião durou, como ela estava tão boa, durou. Se deixasse, nós íamos até 9h da noite. Então eu quero falar para você, papai e mamãe, que não participou da primeira, fique atento aos nossos convites. Mande o telefone. A criança nem sempre vai estar lá no grupinho tão atenta. Então é questão de papai e mamãe lembrar, falar com os tios, pedir para incluir o telefone, mandar recado. Não deixe isso por conta do seu filho com menos de 12 anos de idade. Essa responsabilidade são dos pais. Então, que você possa participar. E tem pais que participam com a gente da reunião inteira, tio Haroldo. Muito bom. A gente sabe que a criança está ali na frente da tela, mas o papai e a mamãe estão do lado. Muito bom. E esses acabam sendo abençoados também, como foi, né, o chefe da guarda. Né? O Deus abençoava os dias por causa de José. Né? Então, se você está do lado, você também é abençoado nesses momentos especiais. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Sábado que vem tem mais, pastor. Verdade. E assim a gente se despede, dando um bom domingo para todos, uma boa semana, e fiquem com Deus, fiquem na paz. Tu és filho.